Amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, toda a honra, toda a glória e somente a Ele todo o louvor, porque somente Ele é digno de louvor. Está saindo aí umas notícias, principalmente no YouTube, de uma visão no céu, de um círculo como se fosse de fogo, e também ouve-se toques de trombetas. E muitas pessoas estão me perguntando a respeito do que se trata isso. Estão querendo saber melhor que isso se trate a respeito da volta de Cristo. A possibilidade de esse sinal no céu ser a volta de Cristo, ela praticamente é zero. Não tem nada a ver com a volta de Cristo. Primeiro, que isso foi visto em Israel. E em Israel não haverá toque de trombetas. Existem três coisas que vão acontecer na volta de Cristo. É o alarido, é a voz de arcanjo e o toque de trombetas. O alarido é para a igreja. É uma voz de comando. É uma zoada, como se fosse uma voz de comando, chamando a igreja. Esse é o alarido. A voz de arcanjo é para Israel. Tem muita gente dizendo que tem um arcanjo na igreja, o arcanjo operando na vida das pessoas. Isso é mentira. Que é Israel, o arcanjo Miguel, que só existe um arcanjo Miguel. Eu desafio qualquer um me mostrar outro arcanjo que não existe. Só existe um arcanjo e ele foi designado unicamente para cuidar de Israel. É por isso que Israel é o que hoje ninguém consegue explicar. Um país do tamanho de um ovo, cercado por milhões, até mesmo bilhões de inimigos e centenas de nações contra Israel. Não é só uma rivalidadezinha simples, é uma rivalidade de morte, de ódio. E eles não conseguem destruir Israel, não porque tentam, já tentaram e foram envergonhados. E ninguém consegue explicar por que essas nações tão grandes, países árabes inteiros, a Rússia e tantos outros países, juntos não conseguem destruir o pequeno país de Israel. Aí está uma prova de que Miguel combate por Israel. Se você não tem outra prova para me mostrar, então fique com a minha ou fique na sua incredulidade. Porque Miguel, o único arcanjo, unicamente trabalha em prol de Israel. E as trombetas são para as nações. Todas as nações que não seja Israel. Então não haverá toque de trombeta em Israel. E as trombetas, quando tocarem, ninguém vai ouvir trombeta nenhuma tocando. Ninguém vai ouvir, por exemplo, as 7 trombetas. Aí vai tocar as 7 trombetas, todo mundo vai ouvir a primeira trombeta. Não, ninguém vai ouvir nada. As trombetas já estão tocando já há um certo tempo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, eu acredito que todos já foram liberados. Um deles é o cavaleiro negro com seu cavalo negro. Esse é o cavaleiro que vai atacar a finança das nações. A finança das nações estão todas as baladas. A do Brasil nem brinca. A presidenta Dilma, ou não sei se foi ela ou se foi o Lula, eu sei que tivemos uma crise tremenda aí na Europa e até mesmo nos Estados Unidos, e o governo do PT bateu no peito com muita honra e disse: nós vencemos a crise. Somente por falar isso, olha o que está acontecendo com o Brasil. Você crê nisso? Tem todo o direito de não crer. Eu creio. A Bíblia é a verdade. E a respeito daquele sinal lá no céu, o mais possível é que aquilo ali seja um projeto da NASA chamado Blue Beam. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando do Blue Beam. Tem vários aqui a respeito do Blue Beam. Ali é uma imagem projetada
por alguns satélites que estão no céu, e existe a possibilidade de que esse projeto Clubinho ele veio unicamente para enganar as nações, para que elas venham a ter uma só religião, porque eles acham que o conflito das nações é devido a religiões. Muitos são devido a religiões. Eu acredito que a maioria são por causa de religiões. E esse projeto ele tenta enganar o povo, entendeu? De uma forma antecipando a vinda de Cristo. Só que a vinda de Cristo não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. A vinda de Cristo era totalmente diferente disso. A vinda de Cristo é exatamente o que está escrito na Bíblia. Não vai ser de outro jeito. Todas as coisas que estão acontecendo, elas estão encaminhando para o fim dos tempos. É o que a Bíblia diz. Nós estamos no princípio das dores. Nós estamos nos dias finais. Nós estamos chegando próximo à grande tribulação, que não tem nada a ver com isso. A grande tribulação será muito marcante, será algo que nunca se viu na Terra. Nunca. A Bíblia diz que se Deus não abreviasse os dias, toda a humanidade morreria. Então não é uma coisinha simples que nem nós estamos vendo agora. Então aquele sinal ali não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver. Eu posso até estar enganado, mas pela palavra eu posso te afirmar que aquilo ali não tem nada a ver com a volta de Cristo. Porque quando Cristo voltar, que será em duas fases, a volta de Cristo será em duas fases. Na primeira fase, ela não será percebida. Ninguém vai perceber nada. A única coisa que prova que a primeira fase da vida de Cristo voltou é o sumiço da igreja da terra, do povo salvo, né? De toda a igreja, do povo salvo. A igreja de Cristo é aqueles que seguem a Cristo de uma maneira correta, segundo a palavra de Deus. Quando essas pessoas sumirem do nada, o anticristo vai se manifestar. Ele vai querer explicar o desaparecimento dessas pessoas. Provavelmente ele vai usar extraterrestre, porque esse negócio está muito em alta e até a NASA está aceitando isso. A NASA está aceitando isso, a ciência está começando a aceitar negócio de extraterrestre, porque possivelmente o anticristo, para explicar o sumiço do povo, vai dizer, com certeza, que foram extraterrestres que levou o povo. Mas quando isso acontecer, que o povo sumir e que vai haver uma grande catástrofe, muitos acidentes, milhares de pessoas vão morrer. Porque muitos desses crentes estarão pilotando avião, estarão dirigindo ônibus, metrô, e simplesmente eles vão sumir. E essas pessoas vão ficar à deriva. Melhor dito, podendo assim se dizer. Então, volta de Cristo, aquele sinal em Israel não tem nada a ver com a volta de Cristo. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus.